Começou muito cedo. Eu não entendia. Quando passei a voltar sozinho da escola, comecei a perceber esses movimentos. As pessoas mudavam de calçada, apertavam os passos, e vi que era por minha causa. Eu, que fugia de moleques maiores, de repente virava motivo de medo. No início, eu nem sabia o que sentia, mas confesso que às vezes eu gostava dessa sensação. As pessoas dizem que morar numa favela de Zona Sul é um privilégio. Comparado a outras, talvez seja mesmo. O que ninguém fala é que o abismo entre o morro e o asfalto aqui é muito mais fundo. Mas é foda sair do beco e 15 minutos depois estar de frente para casas ornamentais com grandes jardins bem cuidados. Tudo muito próximo e muito distante. E quanto mais crescemos, maiores se tornam os muros. Nunca esquecerei da minha primeira perseguição. Tudo começou do jeito que eu mais detestava. Eu, distraído, me assustava com o susto da pessoa. E quando vi, era eu o motivo, a ameaça. Eu detestava isso. Me segurei muito para não xingar o velho que estava incomodado de dividir a parada comigo. Mas dessa vez, ao invés de eu sair de perto, como eu sempre fazia, comecei a desafiar ele, a olhar para ele como se eu realmente fosse capaz de fazer alguma coisa. Eu tive que seguir ele, mas não por maldade, muito menos assalto, mas por curiosidade, por uma vontade antiga de entender o que me viam. Era uma experiência nova, um medo que não era meu, mas me tomava. Eu senti o gosto do medo dele, e sentia algo de mim sendo transformado. Não sei quanto tempo durou tudo aquilo, provavelmente não mais que alguns minutos. Mas para nós, era como se fosse toda uma vida. Depois que ele entrou naquela casa, eu segui meu caminho. Depois desse dia, eu fiquei com nojo de ter chegado a esse ponto. Lembrei do meu avô, que aquele senhor também poderia ter netos. Só que esse meu estado de culpa acabou quando lembrei que aquele mesmo velho não pensaria em mim como neto de ninguém. Ele viu em mim só uma ameaça, antes de eu dar qualquer motivo pra isso. E se não fosse eu, poderia ser qualquer outro. Eu sei que eles não iam parar, e por mais que pareça loucura, sentia que também não poderia parar. Era preciso me concentrar em um só. Ô, mano, me assalta não, mano. Me assalta não, cara. Eu tenho família, cara. Pelo amor de Deus. Não, tá de boa, mano. Pode ir. Não vou te assaltar. Mas alguma coisa nos movimentos daquele homem, a expressão do terror, faz reacender aquela chama do dia em que fui atrás da minha primeira vítima. Era ele. Só podia ser ele. Minha experiência agora tinha nome.
Mário Cortella. Comecei a estudar o Mário. Era como se eu fosse um cientista e ele a cobaia. Criador e criatura. Ele tinha 2 filhas, uma de uns 7 anos e a outra menor. Dei nome para elas, Júlia e Alice, e para a esposa, Sofia. Inventei a história deles. Eles pareciam felizes, talvez fosse. A vida deles parecia um comercial de margarina. Foram 3 meses de observação, até que ele notasse. Ele me olhou como se já me conhecesse. Talvez eu já tivesse percebido antes. Desde então, Mário virou outro homem. Olhava para os lados, cruzava ruas, evitava becos. Era como se a vida dele tivesse ficado menor, por minha culpa, por eu estar seguindo ele. Isso é bom? Chegamos ao momento presente. Passei uns dias rondando um pouco mais perto de sua casa, bem bonita por sinal. E lá estava ele. Ele tentava me despistar dando voltas pelos quarteirões, mas seu esforço era inútil, já que há bastante tempo eu já sabia onde ficava sua casa. Mas pelo jeito, dessa vez vai ser diferente. Até que entramos na jogada final. Eu sentia que dava um passo definitivo, só não tinha certeza de onde me levaria esse caminho. Nesse momento eu percebi que se quisesse continuar jogando esse jogo, precisaria de uma arma também. No fundo, isso nunca acaba. É como uma espiral. Quando você entra, cada passo leva ao próximo. Medo, fuga, perseguição e medo outra vez. O medo que colocaram em mim, eu devolvi só com a minha presença. Eles fugiam, eu seguia. Até que não sobrasse mais ninguém inocente. Até que o medo virasse arma. E a espiral não tivesse saído.